Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta terça-feira, pré-jogo de Santos e Água Santa. A bola rola nesta quarta, a partir das 9h35 da noite, em São Bernardo do Campo. Sim, a Federação Paulista alterou o local da partida, jogo que inicialmente ocorreria no Distrital Inamar, campo do Água Santa, vai ao estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo, em razão da péssima condição do gramado do campo da Água Santa, né? O campo que virou um verdadeiro pasto já estava ruim na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Água Santa chegou a jogar uma partida lá em seu estádio. O gramado está em condições ruins, então o jogo é transferido de Diadema para São Bernardo do Campo. Jogo com transmissão da Record TV, então mais uma vez o Santos passando na TV aberta, e a gente vai falar nesse vídeo tudo sobre prováveis escalações, mostrar os campinhos como vocês já estão acostumados e falar o que podemos esperar dessa partida importantíssima para o Santos, que tenta se reabilitar no Paulistão após o tropeço diante do Palmeiras no clássico do último final de semana. Antes da gente entrar na análise desse jogo, quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, já deixar seu like, comentar o que você espera desse jogo, compartilhar esse vídeo com os amigos. Mas eu peço principalmente para você se inscrever e deixar o seu like. Os últimos vídeos têm tido bons números de visualizações, mas os likes proporcionalmente caíram e as inscrições deram uma estagnada. Se você gostou, se você gosta do meu conteúdo, se inscreva, mande esse vídeo para os seus amigos, assim você me ajuda a crescer cada vez mais aqui com o canal. E um último aviso antes de passarmos para a análise do jogo. Uma programação um pouco diferente essa semana. Como o jogo do Santos contra o Água Santa começa quase 10 horas da noite e vai acabar por volta da meia-noite, excepcionalmente para essa partida, nós não faremos a live pós-jogo, porque o jogo vai acabar muito tarde e eu acredito que boa parte da audiência aqui do canal deva trabalhar no outro dia pela manhã. E contra o Guarani, eu estou vendo a possibilidade de ir à Vila Belmiro. E aí, claro, não teria como fazer uma live do estádio, mas aí pelo menos traríamos um pós-jogo de dentro do campo, em loco, para dar minha percepção, vendo ali próximo do campo o que eu vi da partida. Mas seja como for, fique ligado aqui no canal Filho de Peixe para você não perder nada dessa cobertura do Santos no Campeonato Paulista, tá? Vamos juntos, conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. Indo direto então ao assunto, depois dessa longuíssima introdução, essa partida da quarta-feira vai ser apenas o quarto confronto entre Santos e Água Santa, né? O Santos tem 2 vitórias e um empate, e esse empate ocorreu justamente na última vez em que as duas equipes se enfrentaram. O Netuno foi a Vila Belmiro na fase de grupos do Paulistão do ano passado, empatou em 0-0 com o Santos. Em 2023, vale lembrar, o Água Santa foi vice-campeão paulista, perdeu a final do Palmeiras depois de ter vencido o jogo de ida por 1-0. Para essa partida, o Santos deve ter algumas mudanças. A principal delas, já confirmada, é a ausência de Juliano, que fez um exame de imagem e foi constatada uma lesão em sua panturrilha. O Juliano começa o jogo no banco contra o Palmeiras, entra em campo e depois de 10 minutos é substituído. Fica aqui a pergunta, por que então o Carille pôs o Juliano em campo, sendo que ele não tinha condições de jogo? Podemos ter outras mudanças, mas sempre aquela ressalva importante, eu estou gravando esse vídeo antes de algum site especializado cravar a escalação do Santos. Mas uma provável escalação do Santos deve ter apenas, pode ser a saída do Juliano e a entrada do Otero, tá bom? E aí no mais, repetiríamos a escalação dos 2 primeiros jogos. O Água Santa é um time que o Santos vai reencontrar 3 jogadores que estiveram aqui no ano passado, Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga, e quem também está no elenco do Água Santa é Neilton, que ganhou uma copinha vestindo a camisa do Santos, foi revelado aqui no Santos, não se firmou em nenhum lugar, rodou o país inteiro e agora foi parar no Água Santa, inclusive no jogo de abertura do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, o Neilton perdeu um gol inacreditável. O Água Santa é um time que fez um gol, sofreu outro, um gol, e a terceira partida, na última rodada, um empate de 0-0. Mas de tudo que eu vi desse time, eu posso dizer para vocês que é um time bastante faltoso, que não faz questão de ficar com a posse de bola e que deve ser um time que, mesmo sendo o mandante do confronto, vai dar a bola para o Santos para especular o contra-ataque. Vamos então para os campinhos para mostrarmos as prováveis escalações e eu passar uma breve análise para vocês do que a gente pode esperar dessa partida, tá certo?
Na tela aí para vocês, peço desculpa, estou um pouco resfriado, mas a provável escalação do Santos deve ser a seguinte: João Paulo no gol, Aderlan e Felipe Jonathan nas laterais, Gil e Joaquim na zaga, João Schmidt e Pituca no meio, Otero no lugar do Juliano, Guilherme, Pedrinho e Furt. O Netuno, por sua vez, deve ir a campo com Igor Vinhas, Gabriel Inocêncio, Valber Joilson e Juan, Cristiano, Igor e Luan Dias, Bruno Xavier, Keké e Bruno Mezenga. Falando desse jogo, o que eu posso dizer para vocês? Eu não sou um profundo conhecedor do Água Santa e também não assisti na íntegra as 3 partidas do Água Santa no Campeonato Paulista. Mas usando as ferramentas que eu costumo trazer aqui para vocês, dos mapas de calor, das estatísticas, o que eu percebi? O Água Santa concentra fundamentalmente as suas jogadas pelo lado direito do campo, nessa associação entre esses 4 jogadores, mas principalmente entre esses 3 atletas, Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Xavier. Em apenas uma partida, na última rodada contra o Santo André, o mapa de calor do Água Santa, a concentração de jogadas do Água Santa foi maior do lado esquerdo. E curiosamente, nessa partida, na segunda etapa, o Gabriel Inocêncio vem jogar na lateral esquerda. Então, contra o Red Bull Bragantino, em que o Água Santa deu a bola para o time de Bragança e jogou no contra-ataque, as principais escapadas do Netuno foram pelo lado direito. Foi por aqui que saiu a jogada, construída por aqui, em que o Neilton, dentro da pequena área, erra um gol debaixo das traves do goleiro Cleiton. Então, o Santos vai precisar ter atenção, sobretudo desse lado direito do ataque do Água Santa. A notícia positiva é que nós vimos nas 2 primeiras rodadas um Guilherme muito voluntarioso ajudando o Felipe Jonathan na cobertura, sempre tendo a cobertura do Pituca, tá? E aí você vai me dizer, André, então se o Água Santa costuma centralizar suas jogadas do lado direito, pode ser também interessante jogar nas costas do Inocêncio? Sim, porque o Guilherme pode ter essa condição de jogar nas costas do Inocêncio, mas assim como o Água Santa privilegia a construção do seu jogo pelo lado direito, em todas as partidas contra o Água Santa nesse Campeonato Paulista, o lado da defesa do Netuno mais explorado foi o lado esquerdo, em cima do lateral esquerdo, Juan. O Elinho do Bragantino foi o jogador mais acionado nessa partida. Contra o Santo André, se vocês puxarem aí, quiserem ver para fazer a prova dos 9 do que eu estou dizendo, o Santo André jogou o jogo inteiro do lado esquerdo, em cima desse jogador, o Juan. Então, é uma boa oportunidade do Pedrinho mostrar um bom futebol nessa partida. Pedrinho que está oscilando bons e maus momentos nesse começo de temporada, talvez tenha tomado algumas decisões erradas, que ele tenha mais errado do que acertado, ele pode ter uma oportunidade fundamental para mostrar o bom futebol jogando aqui nas costas em cima desse lateral, Pedrinho que tem um bom 1 contra 1. Mas existe a possibilidade do Carille fazer o seguinte, e eu quero trabalhar essa hipótese aqui com vocês. Do Otero entrar aberto, como ele entrou, por exemplo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Casares ser deslocado para a meia. Nesse caso, muda um pouco as possibilidades do Santos ofensivamente, porque o Otero não é aquele jogador que vai pegar a bola e vai partir para cima do Juan e levar a bola para a linha de fundo. Ele é um jogador que provavelmente vai se associar mais com esses jogadores do Santos, Pituca e o Casares, para a criação de jogadas. Sempre lembrando que o Santos, né, vamos colocar aqui o Água Santa se defendendo com 2 linhas de 4 jogadores, né, que deve ser um padrão dessa equipe, o Mezenga e o Luan Dias um pouco mais à frente. A saída de bola do Santos costuma ser nessa linha de 3, com o Felipe Jonathan próximo do João Schmidt, o Pituca pela esquerda, o Juliano, na verdade, o Pituca ficava por aqui, o Juliano ficava por ali, mas seja como for, com o Otero em campo junto do Casares, eu acho que a principal coisa que o santista pode prestar atenção está justamente aqui, nessa interação que o Santos pode ter por dentro, tá? Na criação de jogadas por dentro. Isso muda, como eu disse, caso sejam mantidos no time titular o Pedrinho e o Guilherme. Nesse caso, eu acho que o Santos vai repetir a tônica das outras partidas, espalhar bem, caso, né? Então vamos voltar aqui o Pedrinho para fixar bem essa ideia com vocês. Eu, inclusive, deixaria o Otero de titular e começaria o jogo
com o Pedrinho. Nesse caso, o que a gente deve ver é a repetição da tônica dos jogos do Santos nas outras partidas. O João Schmidt sendo o jogador que inicia essa construção e o Santos tendo, com esses quatro, um time bem aberto, com os dois pontas, para ter essa amplitude, para espalhar o time adversário e tentando construir pelas laterais de campo, mas também nessa associação com os nossos dois meias, tentando criar essa jogada para o nosso atacante Julio Furt. Para fechar essa análise do que a gente precisa, do que a gente pode esperar, curiosidade para ver mais uma vez o desempenho do Furt. Por que eu estou falando isso? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o Palmeiras, né? Num jogo ele jogou, no outro ele começou no banco de reservas. Contra o Botafogo ele não teve um desempenho tão bom porque o Santos jogou no contra-ataque e o Furt não é esse jogador da velocidade para apostar corrida. Contra o Palmeiras ele começa no banco justamente porque a proposta do Santos foi o contra-ataque, mas contra a Ponte Preta na Vila, em que o Santos propôs jogo, ele foi titular e fez gol. Nessa partida, em todos os jogos do Campeonato Paulista, o Água Santa teve menos de 50% da posse. Então eles provavelmente vão dar a bola para o Santos. O Santos, nesse caso, pode ter a oportunidade do Furt ser bastante acionado, visto que o Água Santa deve se fechar para sair no contra-ataque. Então, mais uma boa oportunidade para o Furt provar o seu valor como grande homem-gol do time do Santos. Então, voltando para mim, essa é a análise do jogo que eu queria passar para vocês. Um Água Santa que deve vir fechadinho jogando contra o Santos, mesmo sendo o mandante da partida, e o Santos deve prestar atenção, sobretudo, do lado direito do ataque do Água Santa e pode sim explorar o lado esquerdo da defesa do Água Santa em cima do lateral esquerdo, Juan. Tomara que o Santos possa fazer uma boa partida para reabilitar-se da derrota contra o Palmeiras e aí o Santos chegaria a 9 pontos conquistados em 12 possíveis, considerando o Palmeiras como o atual bicampeão brasileiro, o atual bicampeão paulista, um dos times mais fortes do continente americano, seria uma derrota aceitável desde que o Santos faça os 3 pontos contra o Água Santa. Se você gostou desse vídeo e ficou até o final, obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, comentar, compartilhar e volte aqui amanhã. A gente volta, né, com o pós-jogo, conto com o seu engajamento, com a sua audiência e a sua visualização do pós-jogo de Santos e Água Santa. Tomara que termine com mais uma vitória do Santos na temporada. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.